O que fazer para perder a barriga no pós-parto? Não tem uma vez que eu não atenda uma paciente que foi mãe que não chegue com essa mesma pergunta. E talvez você já tenha ouvido, nós temos que respeitar o tempo do nosso corpo, vai voltar. Mas às vezes o tempo passa e acaba não voltando. E aí é onde eu entro, para ajudar você a voltar a ter uma barriga que você se sinta bem, que você se sinta confortável, uma barriga talvez melhor do que você já teve antes de ser mãe. Vocês me perguntam isso desde do meu primeiro filho, eu sou mãe de 3, quando eu postei nas redes sociais uma foto minha no pós-parto com 6 dias de pós-parto. E eu já estava com o abdômen completamente reto. Você via que ainda era um abdômen enfraquecido, a musculatura, claro, eu tinha acabado de ser mãe, mas já era um abdômen reto, um abdômen sem saliências. E aí vocês me perguntam toda a vida sobre o mesmo assunto. E isso se repetiu na minha segunda e na minha terceira gestação. Se você ainda não viu, dá uma checada lá nas minhas redes sociais, no meu Instagram, confere lá, vê lá se eu não estou mentindo para você. Mas é claro que existe um tempo necessário para que o seu corpo se recupere. Só o seu útero, ou seja, o órgão que estava acomodando o bebê, chegou a pesar quase 1 quilo durante a gestação. Só o seu útero. O peso normal dele é em torno de 60 gramas, entre 60 a 100 gramas. O tamanho do útero normal é o tamanho de um punho de uma mão fechada. Olha o tanto que ele teve que crescer para poder acomodar um bebê. Então isso leva um tempo. Só isso já vai ser um tempo em torno de 6 semanas para o seu útero, que estava enlarguecido, aumentado em volume e em peso, recuperar o tamanho normal. E fora isso, existe o peso ganho na gestação. Ou seja, quanto mais peso, quilos, você ganhou durante a gestação, mais tempo, claro, você vai demorar para você perder esse peso que você ganhou. Uma coisa é quando o seu bebê está ganhando peso, que é por conta do crescimento do bebê, do crescimento do útero, do aumento do volume sanguíneo da mãe, do aumento da mama. Tudo isso são pesos que nós ganhamos durante a gestação. Mas, infelizmente, tem mulheres que acham que porque estão grávidas tem que comer por 2. E não é assim. Nós precisamos ter uma alimentação saudável o suficiente para 2, rica em nutrientes o suficiente para 2, mas não em quantidade, não em besteiras. Quanto mais peso você ganhou como mulher, que você acumulou, mais tempo você vai levar para você recuperar o seu peso original. Então a primeira coisa para poder perder a barriga no pós-parto é o tempo suficiente para os seus órgãos se reacomodarem no seu corpo. 2, emagrecer, ou seja, perder o peso, perder essa gordurinha extra que você ganhou durante a gestação. E talvez você não saiba o item número 3, que é a questão da diástase. Eu não sei se você já ouviu falar sobre diástase ou se esse é um termo novo para você, mas diástase é um afastamento da musculatura do abdômen, que acontece normalmente para poder acomodar o crescimento da barriga. A nossa musculatura é fechada, mas conforme o nosso abdômen vai esticando, imagina aquele casaco, um casaco com zíper
que você vai enchendo. Tem uma hora que esse casaco ele pode quebrar o zíper. Essa quebra desse zíper, esse afastamento da musculatura é o que nós chamamos de diástase. Algumas mulheres, elas simplesmente engravidam, têm o bebê, a barriga estica e quando, depois de ter o bebê, a barriga volta imediatamente. Algumas outras mulheres são como uma liga de cabelo mais fraca, que você esticou e aí perdeu a força do elástico. E existem técnicas para a gente poder melhorar essa elasticidade novamente, para melhorar o funcionamento do abdômen normalmente. Porque essa diástase é um sinal de um mau funcionamento da musculatura abdominal, que envolve não apenas a musculatura do abdômen, como envolve a musculatura das costas, como envolve o seu diafragma, que é o músculo que você usa para respirar, como também envolve a musculatura do assoalho pélvico. Tem mulheres que ficam com aquela sensação de perda de xixi, uma incontinência urinária após a gestação, justamente por conta do enfraquecimento do assoalho pélvico. Outras vão sentir isso durante as relações sexuais. Você pode sentir um aumento de dor durante as relações sexuais. Você também pode sentir flatos pela vagina, ou seja, uma vagina soltar pum. Sim, isso acontece. E isso é um sinal de um assoalho pélvico enfraquecido. E é necessário que você trabalhe toda essa musculatura do abdômen, assoalho e o teto, que seria o diafragma, para que você consiga recuperar o aspecto do seu abdômen. O que fazer para saber se você tem diástase? Bom, existem algumas formas da gente avaliar essa diástase. Uma delas é através de um ultrassom da parede abdominal, para você ver a questão do espaçamento da musculatura. Uma outra forma é um teste fácil para você fazer em casa. Você se deita no chão, como quem fosse fazer um abdominal, e você começa a palpar a sua barriga, desde o externo, ou seja, dessa pontinha do seu ossinho aqui no meio das suas costelas, até chegar na sínfise púbica, ou seja, até chegar no ossinho do início do seu púbis. E você vai apalpando através dessa linha, passando pelo umbigo, para saber se você consegue colocar um dedo, 2 dedos, 3 dedos, dedo nenhum. E qual é a profundidade que você consegue alcançar ao fazer isso, fazendo essa palpação com movimento de força, com movimento de quem está fazendo o abdominal. Agora, claro, a diástase é apenas um dos aspectos a serem avaliados, porque, por exemplo, eu tenho uma diástase e a minha diástase não é pequena. A minha diástase, na verdade, ela chega a ter mais ou menos uns 4 centímetros de afastamento entre uma musculatura e outra, mas isso não impede de eu ter um abdômen reto. Por quê? Porque o meu abdômen é um abdômen funcionante. O que significa isso? Toda a função do meu abdômen está adequada, a minha postura está adequada, a minha respiração está adequada, o meu assoalho pélvico está fortalecido. Então, não é porque você tenha diástase que isso significa que você não vai alcançar a tão famosa barriga tanquinho, se é assim que você deseja. Mas, se você tem esse aspecto de um abdômen estufado, um abdômen distendido, um abdômen que você fica com aspecto de grávida sem estar grávida, isso pode ser sim um sinal de diástase. E é importante porque agora você sabe o que você precisa trabalhar para poder ter essa sua barriga tão desejada, uma barriga tanquinho.